Seja muito bem-vindo ao nosso culto, uma alegria recebê-lo aqui, é uma alegria poder ter a sua família participando desse culto online conosco. É verdade, nós estamos de volta à apresentação online dos nossos cultos. Nós vamos estar assim por um pouco de tempo. Logo, logo isso tudo vai passar. Nós vamos ter a alegria de estar online e estarmos presencialmente nos encontrando, nos abraçando, desfrutando dessa comunhão tão gostosa que nós sempre tivemos em nossa igreja. Mas por enquanto, online, nós vamos adorar ao Senhor e você é muito bem-vindo. Se você está começando a participar desses cultos conosco, por favor, aperte o sininho aí para que você tenha como saber de todas as nossas programações e conecte-se conosco, faça parte dessa grande família online da IBB. Seja muito bem-vindo, nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor. A Ede aqui vai nos dirigir nessa palavra de oração. Então, feche seus olhos, dê a mão para a pessoa que está ao seu lado e juntos nós vamos orar ao Senhor agora. Vamos lá. Deus eterno, nosso Pai, nós te louvamos porque podemos nos reunir neste momento, adorar ao teu nome, receber a tua palavra, mesmo online. Nós te louvamos, ó Deus, pela tecnologia que nos proporciona participar de um culto nesta situação de pandemia. Senhor, eu quero te agradecer por cada pessoa que está ali na sua casa conectada, que o Senhor esteja falando aos corações, através dos cânticos, através da palavra que vai ser pregada. Unge cada pessoa que está na direção desse culto, participando desse culto, organizando tudo o que está acontecendo, ó Deus, para que nós, como povo de Deus, possamos te adorar em espírito e em verdade. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor.
A minha palavra é de desafio e gratidão. O missionário Paulo, conhecido como apóstolo Paulo, ele escreve para aqueles que estavam servindo ao Senhor com muita fidelidade na cidade de Filipos, e a palavra dele é de desafio e de gratidão. E é essa palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos no dia de hoje. Eu queria ler o texto que está lá em Filipenses 4, 16 a 19. A palavra nos diz assim: pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Recebi tudo o que tenho e mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A minha palavra é uma palavra de desafio. O mês de junho é um mês de missões na nossa igreja. Conexão Missões. Todas as nossas mensagens estão falando sobre como nós, como crentes em Jesus e como igreja, podemos cumprir a grande chamada que Deus nos entregou, a grande comissão. Você hoje estará ouvindo um missionário falando sobre missões e nós queremos que você deixe Deus falar ao seu coração. Olá, igreja! Como é bom estarmos juntos aqui, conversar, compartilhar e especialmente agradecer. É uma igreja que tem cuidado e sempre cuidou de nós. E nesses 17 anos que esta igreja nos enviou para a Itália como missionários, foram 17 anos de uma caminhada, de uma história juntos. Nós chegamos ali e éramos um grupo de aproximadamente 19 pessoas. Era uma igreja só de brasileiros. E essa igreja cresceu, se multiplicou e hoje nós temos mais de 30 nações dentro das nossas igrejas. Estamos em Treviso, Conegliano, Padova, Belluno, Verona, ou seja, a igreja se expandiu ali no nordeste da Itália, ali no Vêneto. E é precioso saber que Deus chamou esta igreja para esta obra. E esta igreja respondeu. E nós somos agradecidos. Queremos ser obedientes e estarmos juntos nessa estrada. E essa estrada está começando. Eu sei que a história será longa. E sabemos que Deus, quando começa algo, é para sempre. Porque a visão de Deus é a eternidade. E nesse período tem sido precioso ver que essa igreja, pequena como era 15, 17 anos atrás, hoje é uma igreja relevante. Hoje temos uma escola de música, quase todos os alunos não são da igreja, nem os professores. Temos um curso de patchwork, onde as mulheres estão ali, quase 80%, 90% das mulheres não são da igreja. Hoje nós temos assim um trabalho muito amplo em mais de 100 municípios na região do Vêneto. A igreja tem crescido, a igreja tem se multiplicado. E é precioso ver que nesse período foram mais de 200 batismos. O quanto é grande o amor de Deus, a chamada de Deus e o que Deus faz nas nossas vidas. Igreja, estamos aqui para agradecer e dizer, o compromisso é nosso e vocês fazem parte desse compromisso. Estamos juntos e queremos a cada dia trazer um relatório desse grande amor de Deus sobre as nossas vidas, os milagres de Deus ali na Itália. Um grande abraço. A minha pergunta é se o seu pequeno grupo já recebeu um missionário para compartilhar um pouco das suas experiências. Se ainda não, procure informar-se, converse com o pastor Silvanir, receba no seu pequeno grupo um missionário para desafiar o seu pequeno grupo a adotar o missionário, a ter um missionário que receba suas orações, que receba ofertas, que seja apoiado emocionalmente por vocês também. Eu gostaria também de compartilhar com você o que o apóstolo Paulo fala. A palavra dele é de gratidão. Ele diz, vocês são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Aqueles irmãos que apoiavam a obra missionária faziam isso, e eles chegavam diante de Deus como uma oferta de aroma suave. Quando você é fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas, é assim que Deus o vê. E a minha palavra para você hoje é de gratidão. Eu sei de muitas famílias em nossa igreja que têm permanecido fiéis na entrega dos dízimos e ofertas. E nós temos continuado a sustentar a obra missionária, temos perseverado nos muitos ministérios que a nossa igreja realiza. E a minha palavra, como seu pastor, é de gratidão. Muito obrigado por ser fiel, por ser alguém que confia no Senhor e que continua dedicando seus dízimos e ofertas ao Senhor. Eu queria compartilhar com você o versículo 19. Viva com essa segurança.
Viva com essa certeza, porque a sua fidelidade, ela produzirá o resultado que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Participe deste momento, dedicando seus dízimos e ofertas. Você tem as contas aí na tela, você pode usar o QR Code, pode usar o nosso aplicativo. Se você já fez a sua dedicação de dízimos e ofertas, eu louvo a Deus pela sua fidelidade. Durante esse tempo, enquanto nós cantamos, diga a Deus muito obrigado pelo privilégio de participar do sustento da obra do Senhor. Você pode fechar seus olhos para nós orarmos consagrando ao Senhor esses dízimos e ofertas? Senhor meu Deus, eu te dou graças de todo o coração, porque as nossas ofertas, elas alegram o coração do Senhor. Eu te dou o privilégio de eu, na minha casa, poder entregar dízimos e ofertas ao Senhor. Dou graças ao Senhor por tantas famílias em nossa igreja que têm sido fiéis, verdadeiras na entrega e dedicação dos seus dízimos e ofertas ao Senhor. Nós te louvamos por isso. Oramos, Senhor, por aqueles que têm passado por momentos de provação financeira nesse tempo. Clamamos pelas tuas misericórdias. Pedimos que nós, como igreja, possamos abençoá-los, ajudá-los, sermos resposta de Deus para as suas famílias. Oramos, Senhor, por aqueles que têm consagrado cestas básicas, que têm consagrado das suas vidas, servindo ao Senhor. E pedimos, Deus, que em tudo, em todo o tempo, nós, como igreja, possamos provar das tuas misericórdias e possamos ser instrumentos do teu amor para abençoar as pessoas ao nosso redor. Abençoa, Senhor, esses dízimos e ofertas, porque os entregamos por amor e gratidão ao Senhor. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sobre toda a terra, tu és o rei. Sobre as montanhas e o
és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina, Jesus, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Meu Senhor Jesus. Participar desse culto é algo precioso demais e nós estamos envolvidos num tempo de muita oração, de muito clamor, nos nossos grupos de oração, na quarta-feira de manhã. Na segunda, as Déboras têm orado e clamado pelos seus filhos. Ministério Desperta Débora, mães que oram. Na quarta-feira, 6h30 da manhã, várias pessoas já estão ali participando conosco. Na quinta-feira, 19 horas. Na sexta-feira tem o grupo de adoração e artes, o ministério também em oração. No sábado de manhã, 8 horas da manhã. Queridos, nós estamos num tempo de clamor. E eu vim aqui agora justamente para fazer isso com você. Nós vamos orar. Nós acreditamos no poder da oração. Quando o povo de Deus, o exército do Senhor, estava numa batalha e eles estavam ali lutando com os filisteus, o que aconteceu é que Moisés ergueu as suas mãos e ele sustentava o exército através da oração, da intimidade dele com Deus. A Bíblia diz que quando o Moisés abraçava o braço, os inimigos prevaleciam, e quando ele levantava os braços, o povo, o exército do Senhor, do povo de Deus, prevalecia. E ali, com a fadiga e o cansaço, pessoas vieram para escorar, para segurar os braços de Moisés. Ele não estava sozinho. A oração tem esse poder. Quando Pedro estava preso, a igreja estava orando, o Senhor abriu, arrebentou os grilhões daquela cela, daquele presídio, e Pedro é liberto. Ele sai dali para continuar pregando, fazendo milagres, da maneira como, através do poder de Deus, ele fazia. E nós vamos orar. E eu queria que você colocasse aí no Facebook, você que está no Facebook, você que está no YouTube, coloque o seu pedido de oração. Coloca aí, porque eu quero orar com você agora. Aliás, nós temos clamado ao Senhor pelas pessoas que estão enfermas, as pessoas que estiveram enfermas. Nós temos uma lista de oração respondida. O Senhor foi lá, cuidou de uma maneira muito especial da irmã Leide, da família Secom, cuidou ali de uma maneira tremenda da Patrícia, do Júlio. Tem cuidado dessa família. O Senhor tirou a Leide daquela UTI, tirou a Leide daquele respirador. O Senhor está fazendo isso com a irmã Linda. O Senhor está fazendo isso com o irmão Cícero. Irmão Cícero, esposo da irmã Tilza, gente que nós amamos, pessoas queridas da nossa igreja. Irmão Cícero teve 2 vezes internado ali no hospital evangélico. Não está internado, não está mais naquele hospital, está na casa dele. O Senhor ouvindo as nossas orações. O Fabiano, aquele profissional da segurança que esteve com Covid, já recebeu alta, já recebeu a liberação ali, já fez a contraprova e graças a Deus está bem. O José Germano, essa semana, clamamos pela vida dele, também fez a contraprova, já recebeu a liberação para continuar, para conviver de novo com a sua família, perto do seu filho, da sua esposa. Deus tem ouvido as nossas orações. Nosso querido pastor Sócrates, clamamos pela vida dele, já está por aí, está pregando, está participando através do Zoom, através do YouTube, tem dado entrevista, tem ministrado a palavra de Deus, está trabalhando. Pastor Sócrates é um querido líder da nossa denominação a nível Brasil, e nós louvamos a Deus por isso. Oramos, estamos orando, clamando pela vida do irmão João, pai da irmã Sônia, recebeu alta também. O Senhor realmente tem cuidado, Ele ouve as nossas orações. Nosso missionário Gile esteve lá
envolvido com o Covid-19, o Senhor abençoou. Nossa querida irmã Zenaide, o Senhor tem consolado aquela família que perdeu 2 entes queridos aí pelo Covid-19, mas o Senhor tem cuidado e tem consolado a vida dessa família. Tem um testemunho lindo da Miriam, que faleceu em função do Covid-19, um testemunho lindo de pessoas que ela levou a Cristo antes de morrer. Querida, essa irmã nossa, querida, vai viver eternamente conosco no céu, já está no céu, deixou saudade aqui, mas deixou um legado, e nós vamos futuramente, sim, pedir para a família Violi nos mandar um testemunho do que o Senhor fez através desses irmãos. Quantas coisas boas acontecem, né? Coloque o seu pedido. Você quer que nós venhamos a orar por quem? Quem está precisando da nossa oração? Vamos orar pelo irmão Godino, pai da nossa querida irmã Marli. Vamos clamar pela vida deles, pedir que o Senhor abençoe. A irmã Antônia Lima está agradecendo o Senhor pela misericórdia, pela maneira como Deus tem cuidado dos missionários, de fato. Irmã Ângela Santos aqui participando conosco. Peço oração pela minha vida, para que Deus preserve minha mente sã nesse período que tenho trabalhado muito. Que Deus abençoe, Ângela, sua vida. Irmão, querido pastor Odécio está aqui intercedendo pela vida do João e Pedro. Nosso Deus é um Deus de cura. O Marcos Leal, que Deus abra uma porta de emprego. Olha as pessoas colocando aqui, envia o seu pedido para a gente. Nós vamos orar. Esses pedidos vão ser enviados para o grupo de oração. Aqui no Facebook, nós temos aqui a irmã Inês participando conosco. A irmã Josiane está pedindo pelos desempregados. Importante a gente orar pelos desempregados. A irmã Maria Cárnio está aqui também participando conosco. Mande o seu pedido, nós vamos orar. A oração feita com coração, justiça, pode muito, diz a palavra de Deus. A Bíblia fala, ora, vive em santidade, confesse os seus pecados, esteja limpo diante de Deus, esteja ali no trono de Deus com um coração puro, e a sua oração vai ser ouvida. Clame por misericórdia, você que está vivendo um tempo difícil, e a sua oração vai ser ouvida. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero que você feche os seus olhos, aí na sua casa, com a sua família. Eu quero que você que está sozinho, feche seus olhos, nós estamos com você. O Espírito Santo de Deus está aí contigo, habita no seu coração. Você que já colocou a sua vida à disposição do Senhor, você tem o Espírito Santo dentro de você, selado na sua vida, no seu coração, e nós vivemos e experimentamos isso a cada dia. Vamos continuar clamando, vamos continuar orando. Mande os seus pedidos. Irmão Gilson Galli aqui, oração pelos enfermos e por emprego aos irmãos que estão desempregados. Vamos clamar sim. Feche seus olhos. Nós vamos orar e nós vamos clamar ao Senhor. Pai amado, nós sabemos o quanto o Senhor é bom e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Sabemos o quanto o Senhor se importa com a nossa oração. Sabemos o quanto o Senhor tem se importado com cada pessoa que foi citada aqui, com cada querido que está na nossa mente, no nosso coração. O Senhor foi tremendo ali, libertando a Leide, o Cícero, o Fabiano, o missionário Giliardi, o pastor Sócrates, o irmão João, o José Germano, esses irmãos queridos que o Senhor visitou e fez algo lindo na vida deles. Muito obrigado por ouvir as nossas orações, por cuidar daqueles que sofrem. E nós queremos clamar por todos aqueles que estão enfermos, doentes, pessoas que nós não conhecemos, Pai, mas que o Senhor conhece, pessoas que nós não temos acesso hoje, famílias que nós ainda não temos acesso, mas o Senhor tem acesso a todo e qualquer ser humano que está aflito, que está passando por luta. Tem misericórdia, visita os hospitais, os leitos. Nós clamamos pela nossa região, onde o Covid chegou forte na última semana. Clamamos pelas cidades que estão, sim, passando pelo momento do pico. Clamamos pela nossa nação brasileira. Clamamos por todas as cidades, por todos os países que hoje lutam contra o Covid-19. Pai, nós pedimos que o Senhor olhe por cada um, nos ajude. Pedimos misericórdia pela vida dos profissionais da saúde.
Pedimos misericórdia pelos médicos, enfermeiros, os técnicos, pessoas que trabalham no hospital, na recepção, no transporte, em qualquer área, que o Senhor os visite e os proteja, proteja a família desses queridos. Nós clamamos por eles, clamamos pelos desempregados, sim, pelas pessoas que perderam renda, estão passando dificuldade, estão passando lutas aí na área financeira. Visita essas famílias. Clamamos pelos casais, Pai, que eles estejam se envolvendo num relacionamento de cumplicidade, num relacionamento de amizade. Deus, não permita, Pai, que a violência doméstica cresça da maneira como nós temos ouvido, acompanhado pelos jornais, acompanhado através do testemunho de algumas pessoas. Pedimos misericórdia, pedimos para que o Senhor proteja as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Clamamos pelos idosos, em especial aqueles que por alguma razão esteja solitário. Pai, nós somos a tua igreja, nós queremos abraçar essas pessoas, não queremos deixar ninguém abandonado na cidade aonde o Senhor nos deu um ministério, no país aonde nós amamos, no estado do Paraná, aonde nós amamos. Nós queremos, Pai, ser igreja sim. Então, por favor, Senhor, nos abençoe, nos proteja, nos use poderosamente. Use a tua igreja, use os relacionamentos, use os nossos pequenos grupos, para que ninguém fique isolado de fato nesse período de isolamento, mas que haja relacionamentos discipuladores cada vez mais fortes, e é isso que nós queremos e é isso que nós oramos. Pai, nós temos tanto a agradecer e nós confiamos tanto no teu poder, e nós nos entregamos nas suas mãos, pedindo que o Senhor tenha misericórdia, clamando para que o Senhor nos use, clamando para que o Senhor esteja falando aos nossos corações, que haja intimidade do seu povo contigo, e que Deus, o seu povo, tenha nas mãos o poder de Deus, sim, para oferecer a cura, o milagre, Deus, o cuidado, que é aquilo que o Senhor nos permitiu fazer nessa terra, no nosso ministério. Cuida dos nossos missionários espalhados, onde quer que eles estejam. Visite cada um dos nossos missionários, Pai. Toma conta do coração deles e da família de cada um deles. Abençoe o ministério. Abençoe, sela a boca, os lábios deles nesse tempo, usando a tecnologia, usando um equipamento, um smartphone, usando, Deus, ali uma chamada de vídeo, usando um telefonema, usando a internet, usando o YouTube, usando o Facebook, para que a tua palavra chegue em todos os lugares. Nós agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver.
é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Que privilégio participar deste culto com você nesta manhã. Eu sou o Keine, sou o pastor, diretor de missões da Convenção Batista Paranaense e vim aqui para compartilhar uma palavra com o seu coração. Preparar uma campanha de missões não é algo fácil. Em agosto do ano passado, nós escolhemos um tema, planejamos toda a campanha. Ao longo deste tempo, planejamos vários materiais, várias ações. Em março, a pandemia chega até nós, e aí no meu coração, quero abrir meu coração para você, veio incertezas, aflições, medos, porque a pandemia chegou no momento mais importante de missões estaduais, que é o tempo de preparo, o tempo de promoção missionária. E nessas angústias que eu tive no meu coração, eu busquei muito ao Senhor, pedindo a Ele uma direção, pedindo a Ele respostas, pedindo a Ele que falasse ao meu coração se estávamos no caminho certo. Então Deus ministrou na minha vida. A música sempre me ajuda a me aproximar do Senhor, e aquele cântico Doce Nome veio à minha memória e ao meu coração. Quando diz, só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Eu entendi ali qual a direção que precisávamos tomar para este tempo. Eu entendi o que eu precisava, mas também o que a Igreja de Cristo precisava neste momento. E surgiu então um novo tema, em março. E o tema que surgiu foi esse, que está projetado para o irmão: Jesus, esperança que
transforma, porque eu entendi, querido irmão, que nesses momentos de altos e baixos que todos nós estamos passando, eu entendi que Deus queria usar a minha vida para revelar a sua glória ao mundo. Deus quer usar a vida da igreja para revelar a sua glória ao mundo. E um texto bíblico que me ajuda a entender tudo isso é Mateus, no capítulo 9, de 35 a 38, que diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores para a sua seara. Queridos irmãos, eu aprendo algumas coisas neste texto e penso que elas são aplicáveis para o nosso coração. E a primeira lição que eu aprendo nesse texto é que Jesus é a esperança que transforma dificuldades em oportunidades. A Bíblia diz que Jesus passava por todas as cidades e povoados. E ele passava por essas cidades e povoados ensinando acerca do reino de Deus, pregando as boas novas, curando todo tipo de enfermidades e doenças. Sabemos que os meios de comunicação dos tempos de Jesus não eram os mesmos que existem hoje. Por exemplo, nos tempos de Jesus, não tinha um microfone como esse que eu estou segurando. Não tinha TV, não tinha rádio, não tinha o celular, não tinha internet, não tinha as redes sociais tão usadas neste tempo. Mas o que eu observo é que os resultados eram surpreendentes. O ensino de Jesus era transformador. A pregação de Jesus era contagiante. E havia cura, cura para a alma, cura para o corpo. Há cerca de 90 dias atrás, a pandemia chegou até nós, nos pegando de surpresa, e estamos sendo desafiados diariamente ao que está sendo chamado de um novo normal. Muitos dizem que muita coisa do que está acontecendo neste momento, ela vai perpetuar, e nós precisamos aprender a lidar com isso tudo. Mas eu vejo, queridos irmãos, uma porta extraordinária aberta para a igreja de Jesus. Nós podemos, neste tempo, ir mais longe, ir mais rápido, ir com mais eficácia ao encontro das multidões que estão aflitas e desamparadas, exaustas, cansadas. O capítulo 9 de Mateus, como eu disse, nós vemos Jesus percorrendo todas as cidades e aldeias de Israel. Mas no capítulo 10, acontece algo muito interessante. O Senhor Jesus escolhe os seus 12 discípulos e os envia para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus deixa uma mensagem muito clara: vocês indo, pregai dizendo, é chegado o reino de Deus. Esta é a mensagem da igreja. Mesmo em tempo de dificuldades como esse que estamos vivendo, mesmo em tempo de aflição e angústia, mesmo em tempo de incertezas, o Senhor Jesus fala para a sua igreja: ide, pregai e diga que é chegado o reino de Deus. Nós vemos nesse texto alguns detalhes interessantes. Vemos as multidões, a seara grande, os poucos trabalhadores.
E esse é o espírito que Jesus queria plantar no coração dos seus discípulos e da sua igreja nos tempos atuais. Mesmo em contexto de dificuldade como esse que vivemos, a igreja precisa ir, pregar que é chegado o reino de Deus. Esse é o espírito que Deus espera da sua igreja, que ela vá mesmo em tempos de lutas, ela vá à frente com uma mensagem. Eu aprendo, irmãos, então, com isso, que a igreja precisa de 3 coisas no tempo de hoje. Ela precisa ser corajosa, ela precisa ser trabalhadora e ela precisa ser enviadora. 3 verdades para o tempo de luta que o Senhor Jesus espera da sua igreja. Corajosa, por quê? Porque ela não pode parar em sua missão. Trabalhadora, porque ela não pode se acomodar diante das dificuldades, ela não pode ser reativa, ela precisa ser proativa, ela precisa ir à frente, rompendo em fé. E enviadora, porque ela vive movida pela fé na provisão do provedor de todas as coisas, que é o nosso Deus. Então, mesmo em tempos difíceis, a igreja do Senhor não pode parar, porque diante dela existem inúmeras possibilidades e oportunidades. Jesus é a esperança que transforma todas as coisas. Eu aprendo, em segundo lugar, que Jesus é a esperança que transforma a multidão necessitada. O texto diz que Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Jesus, o Mestre, nos deu o exemplo. Ele viu as multidões, ele viu pessoas, ele viu gente. O Senhor Jesus viu corações, ele viu vidas. Então, se ele é o exemplo, a igreja dele precisa seguir os seus passos. O nosso papel nisso tudo é olhar as pessoas com o olhar de Cristo. Um olhar amoroso, provedor, independente de condições, de classes, de crenças, de históricos. Nós precisamos olhar as multidões com o olhar de Jesus. O texto diz que a multidão estava aflita e desamparada. A multidão que Jesus viu era formada de pessoas desejosas do seu olhar. Queridos, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. 1 João, no capítulo 5, 19. E o pecado, ele gera dor, sofrimento a toda a humanidade. Alguns efeitos do pecado, a fome, a guerra, as pestes, como essa que estamos vivendo, a depressão, a confusão, suicídio, exploração, são alguns efeitos de larga escala produzidos pelo pecado na vida humana. Mas também em 1 João, no capítulo 3, o verso 9, diz que foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Muitos paranaenses estão perdidos neste tempo, estão sem rumo, estão cansados, estão aflitos e expostos a várias situações, mergulhados em sofrimentos e clamam por ajuda no íntimo do seu coração. A igreja do Senhor, nós precisamos ver essas multidões, precisamos ver com o olhar de Jesus, o olhar de compaixão, um olhar gracioso, mas não somente ver. O desafio do Senhor Jesus para nós é que possamos pastorear essas pessoas, essas multidões, cuidar dessas pessoas, dessas ovelhas que estão sem pastor. Aconteceu algo muito interessante em um dos nossos projetos de missões estaduais. Lá na Cristolândia, nós temos um missionário chamado Nilson, e ele estava ministrando um estudo, e ele perguntou então aos acolhidos que estavam ali com ele, o que é graça para você?
E um acolhido chamado Marcos, um jovem que há pouco tempo estava nas ruas, vivendo nas ruas da nossa capital, e foi levado para a Cristolândia, está lá sendo cuidado, sendo transformado dia a dia. Jesus tem feito uma obra na vida do Marcos, e Marcos respondeu o seguinte para o missionário Nilson: graça é ter uma escova de dentes. Graça é poder usar papel higiênico. Graça é ter um cobertor para a noite fria. Graça é ter uma cama para dormir. Graça é poder acordar sem apanhar na rua. Graça é poder ver um sorriso no rosto das pessoas. Graça é ouvir um bom dia. Meus irmãos, as multidões estão aflitas e exaustas. Nós somos a resposta do Senhor para ver essas multidões, mas acima de tudo, cuidar dessas pessoas, cuidar dessas ovelhas sem pastor, porque Jesus é a esperança que transforma as multidões necessitadas, aqueles que estão nas ruas da nossa capital, do nosso estado, aqueles que estão aprisionados no vício das drogas, mas aqueles também que estão nos belos prédios, mas que estão desesperados, que estão aflitos, daqueles que têm o recurso material, mas que se sentem vazios. A Igreja de Cristo Jesus é a resposta para todas as multidões do estado do Paraná. Mas eu aprendo também nesse texto uma terceira verdade. Jesus é a esperança que transforma o pouco em muito. Esse é o nosso Deus. Mateus, no capítulo 9, registra 6 milagres do Senhor Jesus. 6 milagres. Começa com a cura de um paralítico em Cafarnaum, depois o milagre da conversão de Mateus, que era um homem que era coletor de impostos, mas que Jesus o chama e ele então se rende, um milagre na alma. Nós vemos ali a cura de uma mulher com fluxo de sangue, que havia muitos anos que ela tinha esse fluxo contínuo de sangue, e ao tocar na orla de Jesus, na orla das vestes de Jesus, ela é curada. Nós vemos a ressurreição de uma menina de 12 anos de idade, que estava morta, e Jesus a ressuscita. Vemos ainda no capítulo 9 a cura de 2 cegos e de um mudo. E foi, irmãos, neste contexto que Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Aqui passa uma sensação de que o Senhor Jesus estava cansado de tanto trabalho que ele tinha feito. E aí, no final de tanto trabalho, ele contempla aquela grande multidão. Multidões, o texto diz assim, muitas pessoas, e ele fala para os seus discípulos: olha, nós precisamos de mais trabalhadores. Nós precisamos de mais pessoas envolvidas. Nós precisamos de mais pessoas compromissadas com essa obra. Os desafios do Paraná, os desafios missionários são grandes, irmãos. São enormes. No Paraná, há mais de 200 cidades sem trabalho batista, 232 cidades precisamente. Em algumas dessas cidades não há um encontro evangélico. E nós precisamos alcançar todas elas. São quase 8 milhões de paranaenses que ainda não se renderam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E esse texto mostra que, de fato, o campo de atuação é muito grande, mas os trabalhadores são muito poucos. Mas Jesus, a esperança que transforma, ele tem poder de pegar o pouco e, através deste pouco, através da vida de pessoas limitadas, como nós, transformar isso em grandes resultados. Há cerca de 30 dias atrás, eu pedi um relatório a cada missionário de missões estaduais. Hoje nós temos 56 missionários no quadro estadual. E o relatório tinha 10 perguntas.
onde eu perguntava ali sobre a atuação deles durante o tempo de isolamento social. Interessante é que muitos missionários me mandaram esse relatório, mas alguns ficaram constrangidos em falar dos números da sua atuação. Alguns ficaram preocupados pensando, eu trabalhei muito pouco, os templos estavam fechados, muitos não têm tanta estrutura para a transmissão de um culto, mas eu consegui tirar de todos eles a resposta para essas 10 perguntas, e eu falei bem ao coração deles numa reunião online que tivemos, e falei, não se preocupe com os resultados que vocês vão me passar. Não pense que eles são poucos, porque quando somarmos isso tudo, nós vamos ver o quanto Deus agiu através das nossas vidas. E a resposta, ela vai ser projetada aí para você. Os missionários transmitiram 592 cultos em 60 dias de isolamento social. E olha aqui, muitos não têm uma estrutura mínima para a transmissão de culto, mas eles conseguiram, se esforçaram e transmitiram 592 cultos. Tiveram nesses cultos 22.656 pessoas que participaram desses cultos. Vários testemunhos eu tenho para contar para os irmãos, mas vou falar do missionário Arley Carvalho, lá de Capitão Leônidas Marques, que alcançava 50 pessoas no seu culto presencial e pela internet ele estava alcançando 500 pessoas. Tem um outro missionário que tinha também mais ou menos 50, 60 pessoas no seu culto e está alcançando semanalmente mais de 1.500 pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Outros encontros realizados, como os pequenos grupos, cultos de jovens, 505 encontros. Cestas básicas entregues. 1.618 cestas básicas que foram entregues pelo seu missionário. Refeições, alimentos arrecadados, 7.088 quilos, mais de 7 toneladas de alimentos que os missionários arrecadaram e transformaram em refeições e cestas para serem doadas. Refeições servidas, 5.546, máscaras doadas, mais de 5.000 máscaras doadas, atendimento online, pastoral, mais de 1.700 kits de higiene, 556 kits entregues. E aqui, irmãos, o que mais alegra o nosso coração, porque esse é o nosso objetivo, em 60 dias de isolamento social, eles conseguiram registrar 158 pessoas que entregaram a sua vida para Jesus ou que voltaram ao caminho de Cristo Jesus. 158 pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque os missionários estão ali usando pouco que eles têm para alcançar multidões. O texto fala, meus irmãos, que faltam trabalhadores. E eu quero que você imagine comigo, nesse momento, algumas situações. Nós somos 50 mil batistas no estado do Paraná. Imagine 50 mil joelhos dobrados, clamando pela salvação do nosso povo. Corações quebrantados, pessoas que choram diante do Senhor e pedem a salvação dos seus familiares, dos seus vizinhos, das pessoas da sua rua, do seu condomínio, do seu bairro, da sua cidade, clamando pelos 8 milhões que ainda não conhecem a Jesus. Imagine comigo, cada crente batista compromissado a fazer mais um discípulo, a ter um relacionamento intencional com uma pessoa sem igreja, investir na vida dessa pessoa, todos compromissados para que mais um seja alcançado para a obra de Jesus, para o reino de Deus e seja salvo. Imagine cada igreja batista do estado do Paraná. Nós somos hoje 400 trabalhos batistas entre igrejas e congregações. Imagine todas elas compromissadas na plantação de uma nova igreja. Plantar uma nova igreja na mesma cidade que ela está ou numa cidade próxima, plantando uma nova igreja. Imagine 50 mil batistas investindo financeiramente na obra missionária estadual, investindo R$30 por mês, pelo menos, na adoção missionária. Imagine todos envolvidos. Irmãos, a gente poderia
avançar na contratação de mais missionários, avançar no sudoeste do Paraná, por exemplo, 600 mil pessoas naquela região, e são poucos batistas. Nós poderíamos alcançar todas as cidades. Irmãos, existe um vírus espiritual que causa morte eterna. E para esse vírus, nós temos já a vacina. A música de missões estaduais que nós estamos usando para a campanha diz: há tanto para fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Nós já temos a vacina em nós, que é Cristo Jesus, o Salvador, que cura a alma, que cura o coração e que dá uma nova esperança, uma esperança transformadora. Se para esse vírus a vacina ainda não foi descoberta, para nós ela já foi. Ela já foi a vacina contra a morte espiritual. Oremos para que a vacina do vírus aconteça, mas que nós, Igreja do Senhor, possamos assumir a nossa responsabilidade com pouco que temos nas mãos. Como aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, nós multiplicarmos para todos esse anúncio de que Jesus cura, liberta e transforma, que Jesus é a esperança que transforma. Quando eu imagino essas ações, eu me lembro da visão de João em Apocalipse. Apocalipse capítulo 7, verso 9 e 10. Diz assim, João, quando ele preso na ilha de Patmos, quando ele no final da sua vida, Deus revela a ele o fim de todas as coisas. Em determinado momento, ele registra isso aqui. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Ele teve a visão do final. Ele conseguiu enxergar as multidões de todos os lugares em pé. Isso significava que eles não estavam mais prostrados, derrotados, mas estavam em pé. Eles estavam com vestes brancas, segurando palmas, que significa o símbolo da vitória. Mas quando eu vejo esse texto, irmãos, eu imagino que para enxergarmos esta multidão no céu, nós precisamos enxergar as multidões que estão perdidas e exaustas ao nosso redor. Enxergar os 8 milhões de paranaenses que ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Alcançar as pessoas que estão próximas da gente. Essa é a nossa missão. E eu concluo essa reflexão com você dizendo o seguinte: qual vai ser a sua resposta para o Senhor da Seara? Eu quero terminar com uma ilustração. O missionário estava pregando entre os índios, e ele estava falando de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E quando ele terminou de pregar, muitas pessoas ali, índios, se renderam a Cristo, porque eles entenderam aquela mensagem. Eles entenderam aquela mensagem e eles entregaram as suas vidas. Tinha um índiozinho que ele estava tão feliz de ouvir aquilo, que ele queria dar algo a mais para Deus. Então ele correu lá na sua tenda e pegou a cuia que ele usava. E ele então chegou para o missionário e falou: eu quero dar isso aqui em Deus em troca do grande amor que ele tem por mim. E aí o missionário olhou para ele, sério, e falou: isso não serve. O índiozinho voltou à sua tenda. E ele então pegou algo de mais valor ainda que ele tinha, que era o seu arco e flechas. Era um instrumento que ele usava para caçar, para se defender no meio da mata. E ele chega então até o missionário e fala: missionário, eu quero dar meu arco e flecha como resposta ao amor de Deus.
E o missionário, mais uma vez sério, olhou para ele e falou: isso não serve. Ele então começou a ficar desesperado. Ele volta à sua tenda e ele pega o seu cachorro, amarra uma cordinha no pescoço do seu cachorro e leva até o missionário. Era o melhor amigo do índiozinho, era o seu cachorro. Era aquele que alertava dos perigos lá na mata quando ele estava no meio de uma caçada. E ele então chega até o missionário e fala: eu quero dar o meu cachorro para o Senhor em prova do grande amor que ele tem por mim. E o missionário, mais uma vez, sem dar muita confiança para ele, disse: isso não serve. O índiozinho então começou a chorar. Ele ficou desesperado. Ele se ajoelhou e começou então a chorar diante do missionário, falando: missionário, o que eu posso dar então a Deus? Se Deus não quer essas coisas, o que eu posso dar ao Senhor? E aí o missionário, neste momento, com um olhar de carinho, com um sorriso, disse àquele índiozinho: isso serve. É isso que Deus quer. Deus quer a sua vida. Deus quer as suas lágrimas. Deus quer o seu coração. Deus quer toda a sua vida. É isso que Deus espera de você e de mim. Deus quer a sua vida. Eu quero orar com você nesse momento, e eu não sei qual a decisão que o Espírito Santo te fez tomar neste momento. Se é a decisão de se tornar um intercessor da obra missionária, se é a decisão de adotar um missionário, se é a decisão de aceitar a sua vocação, porque você é um missionário. Eu não sei qual é a sua decisão, mas você pode fazer contato conosco ali pelo número de WhatsApp que está projetado para você e dizer a sua decisão. Talvez haja pessoas nos vendo neste momento que querem tomar uma decisão por Cristo. Jesus quer você, Ele te ama. Talvez haja pessoas que querem voltar ao caminho do Senhor. Você vai mandar uma mensagem para a gente dizer bem assim: eu quero voltar ao caminho do Senhor. Hoje eu entreguei a minha vida ao Senhor. Eu quero adotar um missionário. Eu quero ser o intercessor da obra. Eu quero plantar uma igreja nessas mais de 200 cidades sem trabalho batista. Você vai tomar uma decisão. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer. Te agradecer porque o Senhor é aquele que chega com a palavra no coração. Eu te louvo, Senhor Deus, porque milhares de pessoas estão nos ouvindo neste momento, participando deste culto, celebrando o teu nome. E eu te peço, Deus, que a decisão que está no coração dessa pessoa, que ela, Deus, dê mais um passo, e mais um passo a entrar em contato conosco e dizer a decisão que tomou. Abençoa, Senhor Deus, esta casa que está agora recebendo este culto de louvor ao Senhor. Abençoa, Senhor Deus, esta casa. Transforma, cura esta casa. Nos desperte, Senhor Deus, para que possamos levar a Tua palavra a todos que ainda não conhecem. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor
É maravilhoso a gente poder cultuar ao Senhor, ouvir uma palavra abençoadora. Pastor Kane, ele é diretor do nosso de missões no estado do Paraná, na nossa Convenção Batista Paranaense. Paraná é um estado lindo, um estado maravilhoso, um estado que nós amamos. Você que está em outro estado, você que está em outro país participando desse culto. Hoje nós ouvimos aqui um pouco do que Deus está fazendo no estado do Paraná através dos missionários. Coisa linda. Ver que a pandemia, o Covid-19 não parou, não freou, não impediu nosso movimento de missões prosperar. E nós louvamos ao nosso Deus por isso. Com certeza, Deus falou ao seu coração, você foi tremendamente abençoado, eu não tenho dúvida disso. Eu tenho um desafio. Deus falou com você durante esse culto. Você foi abençoado, você tomou decisões durante esse culto, quem sabe de colocar o projeto missionário de Deus na sua vida em prática, quem sabe você tomou uma decisão colocando a sua vida à disposição do Senhor, se reconciliando. Você já esteve perto, envolvido com a obra, e de repente você se afastou, você colocou outras prioridades na sua vida e você tomou uma decisão durante esse culto. Você está passando por uma luta, por uma aflição. Eu quero convidar você agora, aí no seu telefone celular, né, no seu computador, clicar aí no chat ou na tela aí, você tem um link do Zoom e você vai clicar aí. Pastor Tiago, pastor Edmilson estão lá esperando você e você vai poder conversar com um dos nossos conselheiros, com um dos nossos pastores, um dos nossos obreiros. Sabe para quê? Para ter uma conversa, para que eles orem com você. Tem alguma coisa que está afligindo o seu coração? Tem alguém da sua família que está precisando de uma intervenção? Entra lá, clique agora e pega aí o seu telefone, clica nesse link aí do Zoom e você vai para essa sala. Lá, pastor Tiago vai te direcionar para um dos nossos conselheiros e você vai ter uma experiência boa. Você vai terminar essa manhã sendo abençoado, abrindo seu coração, falando de alguma coisa que Deus falou contigo. Alguém está lá pronto para orar com você. Então, por favor, clique aí e eu sei que você vai ser muito abençoado. Eu queria convidar todos aqueles que estão nos assistindo, participando desse culto, adorando a Deus com a gente. Eu quero convidar você que não é inscrito ainda no canal do YouTube da IBB, por favor, se inscreva aí, assim você vai poder acionar ali o sininho e você vai receber as notificações e vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo. E mais uma coisa, essa mensagem, envia o link para alguém. Tem alguém que você conhece e falou, pastor, essa pessoa precisava muito ouvir essa mensagem. Eu quero que a minha família ouça essa mensagem. Eu quero que o meu filho, eu quero que o meu colega de trabalho, eu quero que o meu irmão em Cristo ouça essa mensagem desafiadora de missões. Mande, convide as pessoas e com certeza você vai abençoar ainda mais aos nossos irmãos. Você tem o WhatsApp aí, o Fale Conosco, o WhatsApp da IBB. Você pode nos escrever, continuar mandando seus pedidos qualquer dia da semana. Nós temos um movimento de oração acontecendo, nós queremos abençoar você. E para fechar, eu tenho um desafio para todos os pequenos grupos, todos os PGMs, eu tenho um desafio para vocês. Sabe o que você vai fazer essa semana? Você vai pegar o seu celular e você vai fazer uma live, você vai fazer uma selfie, aonde você vai fotografar o seu computador, o equipamento que você está usando com todo o seu PGM reunido e vai mandar para nós, porque na próxima semana nós vamos ter um tempo aqui no nosso culto, nas aberturas, no final você vai ver o seu PGM, a fotografia, aquele encontro lindo, maravilhoso de que Deus está preparando. E sabe o que vem aí? Nós estamos desafiando, pastor Silvani está desafiando todos os PGMs a ter missionários participando. Nós temos todos os missionários de missões estaduais para participar, para entrar lá
no Zoom, no Meet e participar do encontro com vocês. Tem muita coisa boa acontecendo. Eu quero que Deus abençoe o seu coração. Eu quero que, de uma forma muito especial, o amor de Deus Pai, sabe, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o consolo tão importante nesse tempo do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, aqui no nosso Paraná, no nosso Brasil, e todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Um domingo especial. E não deixe de convidar alguém para participar do nosso culto às 18h30. Deus abençoe você. Sol brilha de novo, trazendo luz ao seu rosto, dizendo que há uma chance de recomeçar. O sol brilha de novo, trazendo luz ao seu rosto, dizendo que há uma chance de recomeçar. Eu nunca vi um céu carregado durar para sempre, e mesmo assim o sol brilha constantemente. Eu nunca vi um céu carregado durar para sempre, e mesmo assim o sol brilha constantemente. O sol brilha de novo, trazendo luz ao seu rosto, dizendo que é uma fase e tudo vai passar. O sol brilha de novo, se forte e corajoso, tenha fé, é só uma fase e tudo vai passar. Eu nunca vi um céu carregado durar para sempre, e mesmo assim o sol brilha constantemente. Eu nunca vi um céu carregado durar para sempre, e mesmo assim o sol brilha constantemente.